Fala atletas, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao Esportivamente. Aqui com vocês mais uma vez, professor Pedro Farol. Bom, hoje eu vim vestido a caráter, vou literalmente salvar a sua vida com as informações que eu vou te passar nesse vídeo. Apesar da brincadeira, o assunto é sério e o que eu vou falar aqui, eu acredito que a maioria das pessoas não tem consciência desses números, desses fatos que eu vou apresentar. E isso pode fazer total diferença na sua vida até a sua velhice. Vamos lá. Você sabe qual é a principal causa de morte no Brasil e no mundo? Bom, eu sei que esse não é um assunto muito agradável de se falar, principalmente em momentos como esse, que a gente liga a televisão e só vê isso, mas a gente tem que estar realmente informado e consciente do que está acontecendo. Para surpresa de muitos, a principal causa de morte não é o coronavírus e nenhuma outra doença infecciosa. E vocês vão ver que ela está direta e completamente relacionada com os conteúdos que a gente vem acompanhando aqui no nosso projeto. Bom, apenas para esclarecer, o termo pandemia vem do grego. Pan significa tudo, todos. Demia vem de demos, vem de povo. Então é algo que abrange todo o povo. Biológica e epidemiologicamente falando, trata-se de uma epidemia que acontece num grande espaço geográfico, ou seja, que acomete um continente ou o mundo inteiro, como a gente está vendo agora. Atualmente, está acontecendo o coronavírus em todo o mundo. E segundo dados mais atuais, dados de hoje, 3 de maio de 2020, cerca de 245 mil pessoas já morreram no mundo em decorrência dessa doença e quase 7 mil pessoas também já vieram a falecer aqui no Brasil. Mas aí vem a pergunta: essa é a principal causa de morte no Brasil e no mundo hoje? E a resposta é não. E está longe disso acontecer. Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a principal causa de morte no mundo já vem sendo há vários anos doenças cardiovasculares. E as que lideram o ranking de morte estão as cardiopatias isquêmicas e os derrames. Só para vocês terem uma ideia, dados mais atuais da OMS mostram que apenas no ano de 2016, mais de 15 milhões de pessoas morreram em decorrência dessas doenças. Aqui no Brasil não é diferente. Apenas no ano de 2017, quase 400 mil pessoas morreram de doenças cardiovasculares, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Portanto, para que vocês entendam um pouco melhor o panorama desse cenário, eu peço a permissão para ler alguns dados que eu extraí da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem um site muito interessante que eu estou botando a referência, estou botando todas as referências numéricas desse vídeo aqui na descrição do vídeo e esses dados do Brasil podem ser vistos num site chamado Cardiômetro, onde dá em tempo real o número de mortes de brasileiros em decorrência de doenças cardiovasculares, além de outras informações valiosíssimas, como a gente vai divulgar em outros vídeos, como por exemplo os fatores de riscos para essas doenças. Bom, então vamos lá. Estou aqui com minha colinha extraída diretamente do site do Cardiômetro e aí vocês vão ver quão importantes são esses números relacionados a essas doenças. Bom, as doenças cardiovasculares no Brasil representam mais de 30% do total de mortes. Matam cerca de 350 mil pessoas por ano. Matam mais de 1.000 brasileiros por dia. E aí aqui eu coloco um parênteses. A gente está acompanhando o dia a dia do coronavírus, né? Em alguns países esse número foi ultrapassado, morreram mais de 1.000 pessoas por dia. Mas aqui no Brasil ainda não chegamos nesse número, né? Ainda estamos aproximadamente na metade disso. Mas vejam vocês que já existe outras doenças que já matam em números iguais e superiores a esses que encontramos hoje. E
as pessoas pouco se preocupam com isso. Mas vamos continuar. As doenças cardiovasculares no Brasil matam 3 vezes mais do que as doenças respiratórias. Matam o dobro do que todos os cânceres juntos. Matam 6 vezes e meio mais do que todas as infecções juntas, incluindo a AIDS. Mata 2,3 vezes mais do que todas as causas externas, ou seja, acidentes e violência. E aí a gente já sabe, outro parênteses aqui também, a gente já sabe os números alarmantes de mortes que existem por acidente no Brasil, principalmente acidente de trânsito, e também em decorrência de assassinatos, de crimes, mortes violentas. E aí a gente vê muita preocupação também excessiva nesse tipo de morte, pessoas se preocupando em colocarem cercas nas suas casas, andarem armadas e todas as outras medidas de segurança, mas ainda hoje a preocupação com esse tipo de morte, doenças cardiovasculares que matam muito mais, ainda é bem menor. Né? As pessoas se preocupam muito mais com mortes violentas nas ruas, por exemplo, do que com a principal causa de morte no Brasil e no mundo hoje, que são as doenças cardiovasculares. Mas vamos continuar. Já mataram quase 20 vezes mais do que o coronavírus no Brasil só nesse ano de 2020. Então, o que eu acho muito curioso também, porque, de fato, as pessoas estão tomando muito cuidado com a contaminação desse vírus e com a propagação dele, e isso está corretíssimo, mas essas doenças matam quase 20 vezes mais do que o coronavírus já matou esse ano, e então você vê um descaso em cuidar da sua saúde. Cuidar como? Com o que a gente já vem falando regularmente aqui no canal, no projeto, no Instagram, no YouTube, aqui no Esportivamente. Prática regular de exercício físico e uma boa alimentação é a base primordial desses bons hábitos que vão reduzir ou minimizar, que vão evitar ou minimizar as mortes por essas doenças cardiovasculares. Lembrando que, para ser considerado uma pandemia, tem que haver a contaminação por doença infecciosa. Então eu não posso oficialmente chamar as doenças cardiovasculares de pandemia, mas que elas acarretam muito mais a população, não só do Brasil, como do mundo, isso é verdade. Por fim é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que ele tenha trazido realmente bastante consciência para vocês, como trouxe para mim durante a pesquisa que eu realizei para construir esse conteúdo, e que vocês possam estar compartilhando isso com outras pessoas, para que elas também tomem consciência de que sim, existe um perigo muito grande rondando a nossa casa atualmente, mas que sempre existiu um perigo muito maior de risco para a nossa vida e que as pessoas ainda não acordaram, tá certo? Me despeço de vocês deixando uma pergunta aqui no ar. O que você está fazendo para evitar de verdade a sua morte? Tenham todos vocês um Esportivamente.